Durante muito tempo eu rejeitei a ideia do Oda ter planejado tudo, mas se tem uma coisa que ele realmente planejou desde o início foi o mundo de One Piece afundar. O nível da água abaixou, mas vai subir de novo. Enquanto eu lia o Wano, acabei surtando quando percebi as pistas que sempre estiveram na minha cara. Hoje vamos estudar o worldbuilding para mostrar como sim, o Oda planejou o dilúvio desde o início. E ainda vou te responder, de onde a água vai vir? Já te adianto que o Oda mostrou isso na história e você nem percebeu. E eu vou usar alguns princípios de worldbuilding para deixar essa teoria mais sólida ainda. Essa foi uma teoria que eu fiz enquanto li o Wano, lá pro capítulo 950, 956. Então nada disso aqui deve ser spoilers pra vocês. E eu postei a versão base dessa teoria lá no Twitter horas antes dos spoilers dos capítulos atuais. Tô avisando isso pra mostrar pra vocês que sim, o worldbuilding do Oda é tão bom que você pode chegar nessas conclusões por você mesmo. Quando começamos a planejar uma história, normalmente temos alguns ganchos principais. O protagonista, o tipo de história, onde ela se passa, mas dependendo do tipo de história que você contará, precisamos dar uma atenção extra a algumas coisas. Se você for criar um mundo novo, é importante você ter uma boa noção de como ele funciona, e saber como apresentar isso para o público. Em One Piece, isso é nos apresentado de forma clara. O mundo é dividido pela Red Line, um grande continente circular, e pela Grand Line, um mar circular maluco. Ou seja, temos 4 seções, North Blue, West, South e East. Junto disso, temos as Akumas no Mi, frutas que dão poderes diferenciados para quem as come, mas que tornam o usuário vulnerável à água do mar. Essa é uma definição de mundo bem ampla e que permite o autor a brincar da forma que ele preferir. Por exemplo, botando algumas ilhas malucas na Grand Line, com climas e geografias variados. Só que é aqui que entramos na genialidade do worldbuilding do Oda. A Grand Line é um mar maluco, ok, e a Red Line é um paredão colossal e bem reto até. Esse é o tipo de coisa que você precisa definir bem no início da sua história. Afinal, faz parte integral do mundo. A Red Line divide o mundo em 2. É um dos ganchos principais de worldbuilding, e parte essencial de como tudo vai funcionar. Ou seja, será um ponto que terá investimento grande da criatividade do Oda, porque senão corre um risco de se tornar algo deslocado do próprio mundo. Quando eu vi a Red Line inicialmente, eu inclusive achei isso. Nossa, que estranho. Parece muito útil à história, entende? Uma parede enorme, enfim. Só que eu pensava que ela me lembrava de algo, mas não conseguia lembrar exatamente do que. Até que um dia, conforme eu li o Wano, acabei notando que todos, ou quase todos, castelos pertencentes ao governo mundial, aos nobres que são seus aliados, ou castelos que são ancestrais, estão posicionados em algum tipo de plataforma, seja ela natural ou não. Castelos normalmente se beneficiam de estar em terreno alto, por causa de vantagens estratégicas e militares. Mas e se tivesse outro motivo aqui? Foi assim que tudo se conectou. Esse diagrama na tela mostra como é a costa de um continente, e acho que aqui você já percebeu, não é? O paredão é igual da Red Line, mas está totalmente abaixo d'água. É aí que voltamos para os castelos, todos construídos com conhecimento ancestral e todos localizados em elevações massivas, estando protegidos caso o nível da água subisse centenas de metros. Inclusive, a cidade principal de Alabasta também está em cima de uma grande plataforma de terra, que é bem artificial, sendo que eles são uma das ou a única família nobre de Tenryubito que decidiu viver no mundo de baixo. Ou seja, eles têm uma relação melhor com o povo normal, por assim dizer, e provavelmente iriam querer o salvar do dilúvio também, mesmo que não pudessem contar a verdade por medo do caos social. E claro, o próprio castelo de Alabasta também fica em uma enorme plataforma, assim como instituições importantes do governo, tipo Marineford. Esse é o tipo de informação que não pode ser disseminado para o povo, pelo menos da perspectiva dos governantes, porque senão seria impossível controlar eles, afinal, se eles vão morrer de qualquer forma, eles vão morrer lutando. Todos vão querer ir para o local mais alto possível, a Red Line ou o pico de montanhas, o que mudaria toda a dinâmica social de One Piece e seria muito mais difícil de controlar as pessoas. O que se mistura também com o século perdido e várias outras coisas misteriosas de One Piece. Seria isso um evento cíclico do mundo de One Piece, que sempre aconteceu, ou uma calamidade recente, talvez no século perdido, que deu início a essa situação? Uma pessoa cética pode até perguntar, pô, isso não pode ser uma coincidência? Sim, mas eu acho que não é, pelos elementos que falamos mais cedo. Essa é parte integral do mundo de One Piece, e desde capítulos antigos esses elementos eram apresentados, mas ninguém percebia. Por isso, pra mim, o nível da água de One Piece abaixou drasticamente de alguma forma. O mais louco é que o Oda já tinha nos dado algumas dicas de que é possível que o nível da água suba em One Piece, lá em Water 7 com a Aqua Laguna. Tanto é que a cidade também tem a mesma estrutura dos castelos. E acho que a outra maior prova de que o nível da água em One Piece já esteve alto, ou que pelo menos vai voltar a subir, é Noa, a grande arca na Ilha dos Homens Peixe, que é basicamente do tamanho de uma ilha inteira.
Percebe como durante vários e vários capítulos, do início da história até o 956, tudo se manteve consistente? E provavelmente vocês já viram várias revelações que eu ainda vou ler. Então, pra me ajudar a continuar nessa jornada, dá like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder as outras análises de One Piece e as minhas teorias malucas enquanto eu tô lendo. Os elementos marcantes do worldbuilding de One Piece, como a headline, a forma que o mar funciona, até elementos mais escondidos como os castelos e pontos relevantes na história, tipo a Aqualaguna e a Arca. Esses vários elementos vão apontando para uma mesma direção, dando mais certeza que o gancho principal do mundo de One Piece em relação à forma que ele deveria funcionar envolve a dinâmica do nível da água subir e descer. Mas quando o nível da água desce, para onde a água vai? Pois é, essa é uma ótima pergunta, e uma que o Oda teria que ter respondido para criar a dinâmica desse mundo. Afinal, não tem como ele falar que a água desceu e não dizer para onde. Quando estamos criando mundos, é normal que deixemos alguns elementos em aberto, ou tenhamos alguma ideia vaga da resposta, que vai ser melhor trabalhada depois. São as consequências das nossas decisões primárias. Por exemplo, em histórias de super-herói, se as pessoas podem nascer mutantes, como isso afetaria a sociedade. Essas são as perguntas que fazemos para ver se conseguimos realmente construir o mundo com as ideias que tivemos. Algumas histórias conseguem se safar sem responder diversos elementos, pois acabam se focando em outras coisas bem específicas. Mas o gostinho de quero mais continua, por isso muitas teorias são feitas sobre esses assuntos. O espectador vai se questionar eventualmente sobre isso. E dependendo do nível de importância que esses elementos têm na trama principal, vamos ou não ter essas coisas abordadas eventualmente na história. E aqui em One Piece isso parece ser bem relevante, então precisamos de uma resposta. Se o nível da água baixou, para onde a água foi? Eu te respondo, para debaixo da terra. Uou, narrador, como assim? Calma, eu vou te explicar, mas para isso é importante entender como esses fenômenos ocorrem no nosso mundo. O nível da água já subiu e desceu várias vezes durante a história da humanidade, e há mais ou menos 3.000 anos atrás, na época do Younger Dryas, algo fez com que quase toda a neve do mundo derretesse muito rápido. O motivo é desconhecido, mas o fato é que parte da Europa, os Estados Unidos e várias outras partes do mundo estavam debaixo da neve, visto que a última era do gelo aconteceu há mais ou menos 20.000 anos atrás. E todo esse gelo derreteu, fazendo com que a água do nível do mar subisse rapidamente. Olha só esses mapas de como o mundo era antes. Podemos ver que a Índia afundou quase completamente, assim como várias partes da Oceania. O legal é que a água não subiu gradativamente, mas sim rapidamente. Existem teorias que dizem que esse é o evento progenitor de todos os mitos de dilúvio no mundo, visto que quase todas as culturas possuem um. Assim vimos que a água que chegou tinha que estar em algum lugar antes, no caso na neve. Não tem como ela surgir do nada, certo? Por isso temos duas possibilidades para a água de One Piece. Ou ela está no espaço ou debaixo da terra. Afinal, um continente congelado que tivesse gelo suficiente para subir o nível da água de One Piece teria que ser colossal, e estaria em todos os mapas. Por isso, provavelmente, esse não é o caso. Mas como a água foi parar debaixo da terra? Nós já vimos uma das formas. Sim, estou falando de Enies Lobby. O Oda propositalmente nos impede de ver o fundo, e a água cai eternamente lá. E se entrou, tem que sair, né? E já vimos isso acontecendo, mas vamos com calma. Nosso planeta tem algumas camadas, que vão desde a crosta até o núcleo, e uma delas é o manto superior, onde o material viscoso a 100 graus Celsius sempre está em movimento. Ele é um dos responsáveis por gerar efeitos geológicos e magnéticos na Terra. E eu acho que a água está se misturando com esse material, coisa que inclusive acontece no nosso mundo também, só que aqui estaria rolando em uma escala muito maior e constantemente. E sabe o que aconteceria se esse material fosse perturbado por água constantemente? Diversas reações químicas e muitas perturbações geológicas e magnéticas. Seria essa a explicação para tanta loucura na Grand Line? Ilhas com climas malucos, campos magnéticos instáveis e tudo mais? Talvez a água esteja armazenada lá de forma mais fantástica. Vimos que temos poderes e coisas malucas em One Piece. Só que é curioso que já vimos algumas das prováveis consequências da mistura da água com o manto superior. A Knock-Up Stream. A teoria do Cricket sobre isso é que a água entra em enormes buracos bem profundos que vão sendo aquecidos diretamente pelo manto e vão armazenando pressão até que tudo explode. Ele diz que isso ocorre 5 vezes ao mês em locais diversos. E até onde eu sei, buraco na terra não se move sozinho. A menos que a água se misture com o manto e gere esses fenômenos. Só que, por que as Knock-Up Streams só ocorrem na Grand Line? E por que só lá também que tem esse clima e magnetismo maluco se a água entrou no manto todo? Esse podia ser um possível furo na teoria, e quando postei no Twitter, justificava isso de duas formas. 1. One Piece é fantasioso, deve ter algo extra que eu não sei ainda. E 2. Talvez fosse um buraco na teoria, mas mesmo assim, pra onde a água teria ido? Até que eu lembrei de outro elemento importantíssimo de One Piece, a Reverse Mountain, talvez a chave para esse mistério.
Pra ser sincero, eu nunca me convenci com a explicação da Nami sobre como ela funciona, que é a seguinte: cada um dos 4 mares possui uma corrente naquela direção, e ela acaba se concentrando naquele espaço onde o navio passa, enquanto o resto bate na headline e volta. Acho que esse é um ótimo ponto pro Oda usar de Coringa na história. Pensa comigo, e se na verdade ela fosse um fenômeno constante de knock upstream, que ajuda a corrente do mar a subir e devolve toda a água que Enies Lobby e os demais possíveis buracos do mundo sugaram? A diferença de pressão causada por esse fenômeno também ajudaria a justificar porque só a Grand Line tem esses fenômenos bizarros, porque a água seria puxada instantaneamente apenas para a Reverse Mountain. A diferença de pressão e vários outros fenômenos fariam com que a água fosse diretamente para lá. E esse movimento intenso e constante poderia até causar algum tipo de modificação estável no manto, visto que o contato constante com a água o solidificaria, criando meio que um túnel. E com o manto solidificado, criando esse tubo, por assim dizer, ou cano, teríamos uma área sem estabilidades ao redor. Isso mesmo, o Calm Belt, formado exatamente pelo campo eletromagnético que tem ali, que seria meio que um campo de força, igual a própria Terra tem, um campo eletromagnético que impede as ondas solares de baterem diretamente aqui. Ou seja, parte do magma solidificado pela constante passagem de água iria impedir que esse efeito se disseminasse para o resto do globo e ficasse só ali na Grand Line. E essa parte superior do tubo ou do cano também ajudaria a manter o campo eletromagnético ali, criando esse campo de força na Grand Line e criando os Calm Belts. Esse fenômeno também daria mais explicações do porquê as knock-up streams só acontecem na Grand Line e sempre estão mudando de lugar. Que seria a água vai sendo sugada junto do manto, que é mais pesado e conforme o tempo passa, ele pode se acumular em certas partes, gerando esses grandes buracos que acumulam água e pressão. Ok, a água está debaixo da terra e a Reverse Mountain joga ela de volta pro mar. Mas e o dilúvio, como é que vai acontecer? Eu tô no capítulo 956, então não tenho todas as informações, só tenho esse meu chute, mas é um chute guiado. Tudo que eu falei aqui foi baseado em elementos de macro world building, percebeu? Eu não usei pequenos detalhes, mas sim grandes referências do próprio mundo, fenômenos colossais que moldam a realidade da história. É uma teoria feita pensando de forma mais narrativa, por assim dizer, levando em consideração a forma que o autor possivelmente fez a história e as consequências lógicas de trabalhar certas premissas essenciais para a obra. Então, minha conclusão sobre o dilúvio vai seguir a mesma lógica. Eu acho que de alguma forma a água vai parar de escorrer para debaixo da terra. Talvez Enies Lobby será tapada de alguma forma, ou o fluxo de água e magma será impedido debaixo da terra, não sei. Isso faria com que parte da água fosse expelida pela Reverse Mountain, e a outra fosse convertida para o ciclo de hidrogênio, sendo decomposta em vários elementos químicos que eventualmente voltariam para a superfície. Só que seria uma quantidade enorme de água passando por esse processo, ou seja, teríamos um vulcão de água na Reverse Mountain e provavelmente um aumento exponencial de tempestades, gerando uma situação bem bíblica na verdade, não é? Assim aconteceria o dilúvio, e a grande arca Noah está esperando seus tripulantes. Agora, como o buraco de Enies Lobby abriu, como a Reverse Mountain e o túnel se formaram originalmente, já são outras perguntas que eu não sou capaz de responder. Existem algumas outras teorias sobre o mundo parar de girar, ou o fato do mundo de One Piece nunca ter girado para começo de conversa, e eu acho isso complicado. Tudo bem, pode ser uma carta na manga do Oda, mas é uma explicação absurdamente drástica para coisas que se conectam de forma mais fácil. É a famosa navalha de Okan, a teoria mais simples é provavelmente a correta. E eu digo isso depois de falar essa loucura toda aqui, né? Mas pensa, o mundo parar de girar é algo muito mais drástico. O mundo nunca ter girado também nos daria outros problemas. Mas quem sabe não tem dicas na história sobre isso que eu nunca prestei atenção. Mas eu pessoalmente acho elas muito além do necessário para justificar essas coisas. Várias outras regras da física teriam que ser modificadas para isso. E tudo bem, é One Piece, é um mangá, é um shonen. Mas vendo como o Oda trata tanta coisa com carinho, eu não acho que vai ser o caso. Fora que isso se conecta com alguns outros mistérios da história e com que o governo mundial provavelmente tá escondendo. Afinal, o Doflamingo fala sobre um grande segredo que pode abalar a estrutura do mundo. E o fato do mundo ter um ciclo de água que sobe e desce drasticamente é um baita segredo, e mudaria completamente a forma que a sociedade é controlada e como ela age. Fora que a gente nem falou das referências do Oda, como a viagem para o centro da Terra, que pode nos dar algumas outras pistas, mas eu não vou entrar nisso aqui. E mesmo que isso aqui esteja errado ou incompleto de alguma forma, que provavelmente vai estar, é bem legal ver como o próprio mundo de One Piece se justifica. O Oda não precisa tirar nada da cartola, já tá tudo aqui. Se eu fizer essas conexões, ele também ia conseguir fazer facilmente. E eu acho que a maioria das pessoas iria aceitar muito bem isso aqui.
Esse vídeo foi um exercício de análise de world building, pensando o que podemos fazer para criar um mundo vivo e conectado a partir de grandes ganchos que compõem o cenário da história. E é pensar nessas consequências que gera mundos realmente interessantes, que se destacam de outros que são apenas um mundo medieval genérico. Existem também teorias e evidências muito fortes sobre a mudança dos polos do mundo de One Piece, mas não vou entrar nesse buraco de minhoca não, preciso terminar de ler. Não tem como eu me atualizar em décadas de teorias, mas fazer as minhas, eu acho que dá. Talvez combine com o que outras pessoas mais conhecedoras do assunto já falaram, e eu posso ajudar com uma perspectiva mais técnica. Por tudo que falamos aqui, creio que boa parte disso tenha sido pensado pelo Oda desde o início da história. E isso mostra realmente como o mundo de One Piece é diferenciado, assim como a obra toda, pra falar a verdade. Pensar isso tudo aqui foi muito divertido pra mim, afinal, eu trabalho com isso, e fazer world building em sistemas de poder é uma das coisas que eu mais gosto. E ver como o Oda implementa tudo isso na história é uma aula em forma de mangá. Desde coisas grandes como o que comentamos até as pequenas, tipo Momosuke Inzou e a incongruência temporal que vemos, dele falando que conheceu o Roger, mesmo ele tendo uns 8 anos, enquanto o Roger morreu há mais de 20. Sinceramente, eu nem percebi isso enquanto lia, já que eu tava focado em outros elementos, mas pensar que esse tipo de dica e planejamento pode estar em vários locais da obra até me dá o pensamento e a vontade perigosa de reler One Piece depois. Tamo na reta final das análises de One Piece aqui no canal, então dá like, se inscreve pra não perder nenhum vídeo e me diz o que você achou dessa teoria, e como eu cheguei em conclusões iguais ou diferentes da galera aí. Se quiser ver vídeo antecipado e ter vários outros benefícios, apoia a partir de R$5. Falou! E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal: Adriel Cavalcante, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!